adicionando eles no gramado. Afinal de contas, a gente tem que premiar aquele que é mais pontual. A gente não pode também prejudicar, né? Então, vamos lá. Semana passada, a gente falou sobre os tipos de salário que existem, né? E aí a gente começou a falar que o salário variável ele é a soma, né, do salário mais as comissões. Isso. O que acontece? A gente também falou que a parte de roupas, equipamentos, acessórios, essas coisas todas não são salário. E se for roupa ou um equipamento que é para ser usado no local de trabalho, só pode ser usado no local de trabalho também. Beleza. Aí paramos aqui, né? Pagamento do salário. Você, Ana Paula, que está chegando agora também, que já estão no mercado de trabalho, já sabem disso muito bem, que a contagem do salário em si, ele é um mês, né? Então, ele começa a contar no primeiro dia do mês, a contagem de tempo do salário, e termina no fim do mês, no último dia do mês. Né? E aí a gente recebe o salário no mês seguinte. É óbvio, isso faz sentido. Eu tive um aluno uma vez que nunca tinha parado para pensar nisso, né? Mas primeiro a gente trabalha, depois a gente recebe. Afinal de contas, o patrão não vai pagar para a gente antes da gente trabalhar. Né? Não, tá aqui, Marcos. É o que não paga nem o vale, né, no primeiro mês. Sim, né? Mas assim, ó, Marcos, tá aqui, ó. Tá aqui o seu salário e você trabalha. Promete para mim que você vai trabalhar o mês inteiro sem faltar. Né? Não, o salário é o pagamento pelo trabalho que foi realizado. Né? As comissões, elas não precisam ficar presas a esse prazo de um mês. Eu posso pagar a comissão, tem que ser dentro de um período relativamente próximo, tá? A gente vai achar algumas coisas falando aí em 2 meses, algumas falando em até 3 meses. Mas a maior parte das empresas que eu vejo, não vou falar todas, mas as que eu conheço, assim, de mais próximo, elas pagam 1 mês e meio, mais ou menos, a comissão. Tá? Então, a comissão ela não está presa nessa situação do 1 mês, contou 1 mês, né? E outra coisa importante que a gente tem que comentar é o seguinte, que é o pagamento proporcional. A pessoa começou a trabalhar lá no dia 20, ela vai contar o salário do dia 20 até, sei lá, o dia 30, se o mês tiver 30 dias. E aí ela vai receber proporcional aos dias que ela trabalhou. Né? Trabalhou 1/3 do mês, vai receber 1/3 do salário. O pagamento precisa ser feito até o 5º dia útil. E até significa que se o patrão quiser, ele pode pagar antes? Pode. Pode. Dificilmente vai acontecer, mas pode. Né? Ah, mas ele não vai pagar antes porque ele é ruim. Não, gente, porque está dentro do prazo dele, não tem nada de errado ele pagar no 5º dia útil, que já é o que normalmente as pessoas esperam mesmo, né? Receber no 5º dia útil. Importante só a gente mencionar aqui que 5º dia útil não é necessariamente, né, contado só de segunda a sexta. O sábado pode ser dia útil, se você trabalha naquele dia. Tá? Então, eu vou dar um exemplo no meu caso. Eu trabalho de segunda, aqui na escola, a sábado. Então, vamos supor que o dia 1º caiu na terça. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Eu recebo meu salário no sábado certinho. Né? Por quê? Porque para mim ele é um dia útil. O domingo não. Mesmo que você trabalhe no domingo, ele não é contado como dia útil. E aí eu jogo o domingo, né, no dia do seu descanso semanal remunerado. Eu troco essa contagem. Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Ana Paula, que está aí quietinha. Não, professor, tudo certo. Eu só tenho dúvida na hora que chegar no vale. Tá. O vale nós ainda vamos ver ele mais para frente, tá? Nós vamos ver tá. o desconto salarial. Beleza. Tá? Então,
a Laura está entrando. Então, vamos lá, vamos para o próximo slide aqui. Agora, a gente vai começar a falar dos adicionais, né? E adicional, o nome já deixa bem claro, é algo que vai somar ao seu salário. A gente tem alguns tipos de adicionais específicos, tratados em lei, previstos em lei. Então, o primeiro que a gente vai falar é o adicional de insalubridade. Insalubridade, né, às vezes, se alguém não souber, né, insalubridade vem de não, o in é não, salubre é saudável. Então, é um ambiente de trabalho que vai fazer mal para a saúde do trabalhador. Às vezes não é a curto prazo, a gente não é do tipo assim, nossa, Marcelo, eu trabalhei uma semana, um mês ali, eu não tive nada. Não, nós estamos falando aqui, né, pensando a longo prazo, pensando no futuro. Esse adicional, gente, não é qualquer pessoa que vai ter direito a um adicional de insalubridade. Tem regras. Quais as regras? Essas profissões que são permitidas o adicional de insalubridade, elas são regulamentadas por uma norma, né, a NR15, e são profissões que a pessoa trabalha que apresentam ruído contínuo ou intermitente, tá? Ah, Marcelo, é um barulhinho baixo? Não, gente, ruído não necessariamente é baixo. A gente está acostumado, às vezes, a pensar em ruído como um som baixo, mas ruído é um termo técnico quando eu quero me referir também a barulhos, né? O ruído de impacto, que é outro tipo de ruído, impacto, vocês já tiveram algum som muito alto, assim, muito alto, muito abrupto, parece que você tomou uma pancada quase na hora que você recebe esse som? Isso é um ruído de impacto, tá? Ambiente. Obra tem bastante. Isso. Ambiente, né, com calor muito forte. De repente a pessoa precisa trabalhar em algum setor de uma indústria, né, que tem uma caldeira, tem uma fornalha, alguma coisa do gênero. Iluminação, mas aqui, gente, todo mundo trabalha com iluminação, né, Marcelo? Não, nós estamos falando aqui luzes muito fortes que podem prejudicar a vista da pessoa. As radiações ionizantes, por exemplo, o mais famoso deles, raio-x, né? Trabalho em condição hiperbárica, né? O pessoal que precisa trabalhar de repente submerso, alguma coisa do gênero. Hiperbárico, tá, gente? É grande pressão, tá? Imagina a pressão da atmosfera. Talvez o pessoal não lembre mais da época da escola, mas a gente está submetido a uma pressão na atmosfera. A atmosfera está fazendo pressão na gente. É que essa pressão para a gente ela é algo natural já. Mas existem algumas condições, por exemplo, se eu trabalho em uma plataforma que eu preciso no mar, de repente petrolífero, e eu preciso descer, né, embaixo d'água para poder verificar alguma coisa. Embaixo d'água, quanto mais fundo eu desço, maior a pressão. E aí eu posso ter problemas como perda de audição, problemas pulmonares, tá? A longo prazo, gente, lembrando, não é de um dia para o outro. Quem mais? Quem trabalha com a radiação não ionizante? Olha aqui, isso aqui muita gente não sabe. Soldador. Eletricidade é uma radiação, gente. É um tipo de radiação. Tá? A solda, ela também ela é chamada de radiação não ionizante, mas ela também pode causar problemas, né? Pessoa que trabalha em locais com vibrações, câmara fria, umidade, gases e vapores. Como assim, Marcelo, gases e vapores? De repente você trabalha num ambiente de produtos químicos, trabalha com algum tipo de produto químico que gera vapores, gera gases. Você vai ter esse adicional.
A minha irmã, lembra que eu comentei com vocês que minha irmã trabalha na indústria farmacêutica? Ela tem por isso aqui, por gases e vapores, né? Poeira mineral, pessoal que trabalha às vezes na área de mineração. Ai, Marcelo, mas nossa, eles pensaram até nisso. Uai, gente, não é um trabalho? A pessoa não tem direito de ser protegida também? Né? Agentes químicos ou agentes biológicos. Todo esse pessoal tem direito adicional de insalubridade. E quanto que é? É uma porcentagem em cima do seu salário. Quem vai definir essa, se você vai receber 10, que é o mínimo, 20, que é o médio, ou 40%, que é o máximo, não é o patrão e nem você, funcionário. Tá? Isso aqui, existem levantamentos que são feitos pelo governo federal, utilizando, né, antigamente, o Ministério do Trabalho em conjunto com o Ministério da Saúde, hoje o Ministério da Saúde, em conjunto ali com a Casa Civil, que englobou, né, algumas funções do Ministério do Trabalho, para ver qual é o grau que essas profissões estão sujeitas, né? Alguma pergunta aqui, gente? Isso tem na apostila também, tá? Essas porcentagens, ninguém precisa ficar preocupado de anotar, não. Mas se ninguém tiver dúvida, eu vou seguir. Não, tranquilo. A questão da radiação da internet ainda não Ainda é discutida, ainda não tem tem pesquisa de danos, né? Isso. Assim como o próprio celular, né? Ainda tem discussões, né? Existem correntes que falam que causam dano, existem correntes que falam que não causam dano, mas é aquela coisa, como ainda é teoricamente uma tecnologia que está em desenvolvimento, porque assim, antes a internet era toda cabeada, então o risco que ela apresentava era basicamente nenhum. Hoje o Wi-Fi não, o Wi-Fi ele é uma emissão de um tipo de radiação, né? Sim. Agora, o que não se tem ainda é um estudo real sobre o impacto que isso causa, né, no corpo humano. Infelizmente, gente, é mais ou menos igual o caso daquela, uma das químicas mais famosas que a gente tem na história, que é a Marie Curie, francesa, que acabou morrendo de câncer por exposição a elementos radioativos, porque na época não se sabia que aquilo causava mal. Né? Então, assim, temos uma grande chance de sermos uma geração toda daqui para frente de pessoas com problemas de saúde por conta do Wi-Fi e, no momento, ainda não temos como saber disso. Então, professor, tem trabalhos aí sobre celular, né? Isso. Sobre a própria radiação do funcionamento do celular, que Sim. seria similar aí ao cigarro, né? Sim, temos também. É o mesmo cigarro. Por isso tem afastar, não carregar no bolso, não pôr direto no ouvido para atender, né? Tal. Eu normalmente, vou ser sincero com vocês, no bolso não tem como. Muitas vezes eu preciso carregar, não tem como, né? Mas evito, se eu tiver de camisa, terno, alguma coisa, não coloco no bolso próximo ao pulmão, peito, né? Eu uso sempre o bolso da calça. E normalmente, se eu preciso falar, ligar para alguém, eu prefiro usar o fone de ouvido para falar, para não deixar ele muito tempo próximo, né, da orelha. Porque sim, existem estudos. Ah, Marcelo, você está sendo paranoico. Olha, eu prefiro ser paranoico quanto a isso do que necessariamente ficar doente. Já tem, parece que trabalhos já com resultado nisso aí. Sim. Mas é principalmente para crianças e tal. Como ainda não é 100% garantido, tem gente que fala, não, é besteira isso que você está fazendo. Olha, eu prefiro parecer louco agora, né? O dia que se alguém provar que eu estou errado, provar por A mais B, aí tudo bem, né? O pessoal que fuma também, né? É porque não tem risco, mas é o que mais mata. Não, isso não acontece não, mas é o que mais mata. Então, né? Eu prefiro ser precavido. Eu também. A vida já tem muitos riscos para a gente adicionar riscos bestas nela, né? Isso. Sem a gente trabalhar nada, já pode acontecer muita coisa. Exato, né? Aí nós temos aqui um outro adicional, gente, que é o adicional de periculosidade. E aí o nome também já deixa bem claro. Aqui não é a sua saúde que está em risco. Aqui está em risco, o que está em perigo é a sua vida, né? São pessoas que trabalham em atividades ou operações consideradas
perigosas. Aí a gente pode se perguntar assim, pô, mas o que é perigoso, né? O que eu posso considerar como uma profissão, uma operação perigosa? Então, são aquelas que têm um risco acentuado por exposição permanente, ou seja, não é uma coisa que aconteceu um dia ou outro, né? Não é tipo assim, nossa, hoje eu sou professor, nossa, hoje teve um assalto na escola, por exemplo, não teve, gente, só para dar um exemplo, né? Hoje teve um assalto na escola. Tá, gente, não é algo permanente, é algo que aconteceu um dia, né? Então, permanente é que produtos inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, profissionais da área de manutenção de linhões, eles ganham, tá, gente, adicional de periculosidade. Eu acho que deveria ser até o de insalubridade, porque eles estão expostos a uma radiação também. Mas, profissionais que estão sujeitos, né, a roubo ou violência física constante, ou seja, seguranças, né, pessoas que trabalham mais nessa área da proteção mesmo. Ô Marcelo, e o policial? Ele está sujeito a correr risco de... Gente, com certeza o policial está sujeito. Porém, o policial ele é um funcionário público. E o funcionalismo público, ele funciona com regras um pouquinho diferentes que a gente não vai tratar aqui, porque o nosso foco é o mercado de trabalho privado, né? E, pelo amor de Deus, eu não estou falando que o policial não se arrisque, nem que ele não mereça ganhar muito bem. Aliás, ele merece ganhar muito bem pelo risco que ele se expõe, né? E profissionais que trabalhem de moto. Né? Eu vou para o trabalho de moto, Marcelo, então eu quero um adicional. Não, não é isso. Boa noite, Carleandro. Ela nem respondeu. Então, é profissional que trabalha de moto. Desculpa, boa noite. Estou comendo. Tá comendo, nem ofereceu, né? Qual que é a porcentagem do adicional de periculosidade? Ela é fixa. Para todo mundo que trabalha, que tenha periculosidade, a porcentagem vai ser de 30%. Ela não varia. Tá? E aqui, gente, novamente, eu acho que... não sei. Para alguns casos, eu acho que deveria variar um pouco. Existem situações que são mais perigosas que outras, né? Que a pessoa está mais exposta a esse perigo do que outras. Mas, novamente, não sou eu que defino as leis do Brasil. Eu só posso perguntar, só posso sugerir. Tá? Temos um outro tipo de adicional ainda, que é o trabalho noturno. O trabalho noturno é aquele que, se for no perímetro urbano, se inicia às 22 horas e termina às 5. Tá? E na zona rural, depende se você é da lavoura ou da pecuária. Se for da lavoura, começa às 21 e termina às 5 da manhã. E se for na pecuária, o período noturno é das 20 até as 4. Beleza. Ó, se a gente fizer uma contagem das 21 às 5 do rural, né? 22, 23, meia-noite. 1, 2, 3, 4, 5, 8 horas. Tá tranquilo. Das 8 às 4. 9, 10, 11, meia-noite. 1, 2, 3, 4. 8 horas. Tá tranquilo. Jornada de trabalho padrão. Vamos por urbano. 23, meia-noite. 1, 2, 3, 4. 23, meia-noite. 1, 2, 3, 4, 5, 7 horas. E agora? Não é 8 horas que tem que ser jornada de trabalho? Pode chegar às 44 por semana. Então, mas olha só, o que um país normal do mundo faria para resolver esse problema, já que a jornada é para ser, né, de 8 horas? Eu falo o quê?
Ô, Marcos, vamos fazer o seguinte, cara. Vamos começar então às 21 e terminar às 5? Não faz sentido? Faz. Ou vamos começar às 22 e terminar às 6? Também faz sentido. Uhum. Ou vamos falar que a jornada de trabalho noturno é de 7 horas? Também faz sentido. Uhum. Mas nós estamos no Brasil. E aí, lá atrás, gente, isso nós estamos falando de 1943, tá? Alguém teve a brilhante ideia de falar o seguinte: não, Marcos, vamos fazer o seguinte, ó. A jornada noturna, ela vai ter 52 minutos e 30 segundos. Por cada... vai valer 1 hora cada 52 minutos. Isso, cada 52 minutos e 30 segundos é como se fosse 1 hora. Porque quando eu fizer 52 e 30 vezes 8, isso aqui eu fiz um cálculo com uma calculadora de horas, tá, gente? Ela funciona um pouquinho diferente de uma calculadora normal. Então, 52 e 30 vezes 8 me dá 7 horas. Resolvido o problema do adicional noturno, então, né? E o que acontece? O trabalho noturno, a gente tem que entender algumas coisinhas. Vamos imaginar o seguinte. A Ana Paula está trabalhando, fazendo jornada noturna, e ao invés dela sair às 5, hoje eu sei que ela fizesse hora extra. Ela saiu às 6 horas. Essa hora extra que ela fez, ela é chamada de hora extra noturna. Marcelo, mas a hora noturna acabava assim. Mas se ela está ainda no período de trabalho dela, ela ainda é noturna. E isso é importante porque o cálculo vai ser um pouquinho diferente do cálculo normal da hora extra, porque vai ser hora extra em cima da hora noturna. Depois a gente vê como calcula. Então, o que acontece, gente? Além disso, por que eu tenho esse adicional? Por que ele foi criado? Porque a longo prazo, novamente, gente, estamos falando de longo prazo. A longo prazo, o trabalho noturno gera um desgaste físico na pessoa. Existe um negócio, não sei se vocês já ouviram falar, chamado ciclo circadiano, tá? É o ciclo que o nosso corpo tem, é um ciclo que o nosso corpo tem. Isso não é Marcelo falando besteira, tá, gente? Isso é medicina mesmo, que fala o seguinte: o nosso corpo, ele precisa do sono noturno. O nosso corpo precisa que a gente durma no período da noite. Porque esse sono noturno, ele faz a gente produzir alguns, sei lá, do que a gente precisa, alguns, não sei se é proteína, vitamina, sei lá que diabo que é. Melanina, né? Eu não sei, alguma mina aí que o corpo precisa, né? E que quando a gente dorme durante o dia, mesmo que você apague tudo, o seu corpo não produz, porque o seu corpo sabe que aquele não é o período noturno. Tá? Então, a longo prazo, isso vai fazer com que a pessoa ela possa desenvolver problemas de pressão, cardíaco, obesidade. No caso dos homens, perda de cabelo, se ele já não tinha, mesmo que ele já tinha tendência, tá? Mas ele já tinha tendência, o pai dele era careca e tal, mas isso vai agravar, né? Então, gente, não é que não se deva trabalhar à noite, mas a pessoa tem que estar ciente. E aí ela, por causa desses problemas que ela pode desenvolver, novamente, igual eu e o Marcos falamos lá atrás, pode ser que ela não desenvolva nada. Mas existia o risco? Existia. Ah, Marcelo, mas trabalhou à noite porque quis. Gente, se a gente for pensar dessa forma, vamos então fazer o seguinte: quem que trabalha à noite exclusivamente porque quer? Pode até ser que tenha gente que queira, né? Eu optei por salário. Não, o último emprego que eu tive agora, trabalhei 4 anos e meio, né? Mas, obviamente, quero trabalhar de dia, né? Justamente... muito mais gostoso. Eu acho mais gostoso trabalhar de dia do que de noite.
Sim, e a insalubridade, professor, ela tá atrelada também. Quando a pessoa troca o dia pela noite aí, geralmente é só ela que faz isso na família. Sim. Então, para ela acompanhar a família, ou tentar acompanhar a família, ela sacrifica o sono. E qual que é o ideal? Isso. O ideal é você... Porque são duas coisas que a gente precisa. A escuridão total, né, da noite, Uhum. e a luz solar. Sim. Então, o nosso corpo identifica as duas situações. Então, o que o cara teria que fazer em teoria? Tentar dormir às 8 horas da noite. Poucos conseguem trocar esse horário. E buscar essa luz solar o máximo que ele puder, que ninguém faz. É muito difícil. Sim. Então, a pessoa, geralmente, eu conheci pessoas, que é a maioria, que elas dormem um dia sim, um dia não. Ah, hoje eu estou de folga, então eu vou fazer isso, eu vou num bico, eu vou fazer não sei o quê. Aí depois eu trabalho, durmo e amanhã eu venho. Então, em 36 horas, a pessoa dorme, vamos supor, 12 horas, mas não tem um sono Isso. sequenciado, né? Eu tive um prédio onde eu morava que os porteiros trabalhavam em regime de 12 por 36. Era portaria 24 horas, 12 por 36. Né? Então, os dois porteiros que trabalhavam à noite, eles faziam isso. Uma noite eles trabalhavam a noite inteira, 12 horas, né? Porque tinha um salário mais legal. Só que a outra noite eles dormiam. A outra noite era para descansar, né? Nesse caso, talvez isso desgaste um pouquinho menos do que aquele cara que precisa trabalhar toda noite. Então, professor, só que aí gera um problema na biologia, né? No nosso horário, no relógio biológico. Eu optei pelo seguinte, eu tentava dormir 8 horas todos os dias, pela manhã, chegava e dormia, e estabelecer um horário de sono para tentar simular um metabolismo. Uhum. Tanto é que hoje eu viro muito fácil. Essa semana eu tô virado aqui. Eu dormi um dia mais tarde, aí eu viro, entendeu? Meu relógio meio que deu uma desregulada. Então eu tenho dificuldade para dormir à noite e facilidade para dormir de dia por causa desse período aí, que é, na verdade, aí um efeito colateral disso aí, né? Sim. Hoje eu tô buscando buscar um serviço durante o dia, só que tô levando por enquanto esse efeito colateral, né? Até mês 5, mês 6 do ano passado eu estava trabalhando assim, fiquei 4 anos e meio assim, nesse último serviço, trabalhei outros dessa forma, e tô com essa sequela aí por enquanto. Um dia que eu tenho um programa com a família que entra na madrugada, em vez de eu estar desesperado para dormir depois, eu acabo despertando e viro esse sono. É uma sequela. É uma sequela disso aí. É sim. E demora para a gente voltar ao normal. É difícil. Às vezes demora anos. Tá? Semana que vem nós vamos continuar, vou terminar ali aquela parte do adicional noturno, né? Algumas outras regrinhas, quanto que é e tal. Semana que vem nós vamos falar sobre hora extra e vamos começar a falar sobre os descontos. A gente falou da entrada do dinheiro e a gente vai falar dos descontos. E aí vamos, inclusive, talvez, não sei se vai dar tempo já na semana que vem, mas vai entrar na parte que a Ana Paula perguntou sobre o vale. Tá? Então, muito obrigado pela participação de vocês. Espero vocês semana que vem. Okay. Obrigada. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Tchau. Tchau.